Olá, signo de Câncer. O signo mais sensível de todo o zodíaco, com o coração mais puro. Sejam muito bem-vindos a esse espaço que eu criei com tanto carinho para você. Aqui é um lugar de acolhimento, de escuta, de respeito pela tua jornada emocional. Eu sou Rita Valente e aqui o tarô não grita, ele fala. Cada leitura nasce da intuição, da experiência e do respeito pelo teu momento. Nada aqui é por acaso. Se esse vídeo chegou até você, existe uma mensagem que pede atenção. Eu sei que tu tem passado por momentos internos intensos e que hoje as cartas trazem para você não é sobre prever o futuro ou te dizer exatamente o que vai acontecer. Não é sobre isso. É sobre mostrar movimentos energéticos, padrões emocionais que talvez você já esteja sentindo, mas ainda não conseguiu colocar em palavras. Antes de começarmos, eu quero que você respire fundo comigo. Inspira, expira, solta os ombros. Você não precisa estar perfeito. Você só precisa deixar o momento acontecer. Respira. E hoje você não vai precisar de todas as respostas. Tudo é um processo. Talvez tu sinta que existe alguém que pensa em você, alguém que carrega a tua presença, mas porque por algum motivo não consegue se aproximar completamente. Ou talvez você mesmo esteja vivendo na mente de alguém, tentando entender se ainda há espaço para você ali. Para a parte de você, essa leitura pode até tocar pontos sensíveis. Tá tudo bem se isso acontecer. O tarô às vezes funciona como um espelho emocional, mostrando que existe dentro de nós tudo que está quietinho. O tarô está ali para mostrar o que está quietinho, o que está guardado. Então fica à vontade para pausar o vídeo quando precisar, para respirar, para sentir. Usa apenas o que fizer sentido no momento. Nem tudo vai servir para todo mundo. E isso é absolutamente normal. Só vou te pedir que antes da gente começar a tiragem, que me comenta, me diz da onde tu vem, da onde tu é, se essa leitura realmente ressoou contigo, curte, compartilha esse vídeo com quem está precisando. Eu já te agradeço desde agora, viu? Obrigado. Vamos começar? Câncer, eu quero falar primeiro sobre o momento emocional que muitos de vocês estão atravessando. Vocês, filhos da lua, são profundamente ligados ao mundo emocional. Você sente em tudo, e eu digo tudo mesmo, não é exagero. Você consegue captar energias, humores e tensões não ditas. Tu sente quando alguém está distante, mesmo que a pessoa esteja do teu lado. Tu sente quando algo mudou, mesmo que ninguém tenha falado nada. E nos últimos tempos, Câncer, vocês têm sentido uma inquietação interna, uma sensação de que existe algo inacabado, um vínculo que não se encerrou completamente, uma pessoa que ocupa um espaço na tua mente, no teu coração, mesmo que vocês já não estejam mais próximos fisicamente. Essa leitura vem justamente falar sobre isso, sobre alguém que talvez tenha se afastado, que talvez esteja em silêncio, mas que continua te carregando internamente, não consegue te esquecer. E mais que isso, sobre o que tu tá sentindo em relação a tudo isso. Porque às vezes, Câncer, o tarô não vem só para falar da outra pessoa, ele vem para te ajudar a entender o que você mesmo, o que tu tá sentindo, o que tu tá precisando olhar para dentro de ti. Mais uma vez comigo, vamos com calma, vamos com cuidado. E vamos lá, vamos ver o que o tarô tá preparando para ti, o que ele tem para te dizer. Primeira carta. O eremita.
Olha que interessante, Câncer. O eremita não é uma carta de solidão vazia. Não é uma carta de abandono, ela é uma carta de recolhimento consciente. De uma pausa necessária, de um momento que você precisou se afastar, se proteger, olhar para dentro de ti. Para a parte de vocês, essa carta mostra que você está em um processo de introspecção profunda. Talvez você tenha se afastado um pouco das pessoas. Talvez você esteja mais quieto, mais reservado. Isso tudo não é ruim, tá? Isso não significa que você está errado. Simplesmente significa que tu está te preservando. Nessa carta a gente pode observar que o eremita ele segura uma lanterna e essa lanterna ilumina apenas alguns passos à frente. Ela não ilumina o caminho inteiro. E sabe por quê? Porque às vezes a gente não precisa ver tudo, a gente só precisa ver o próximo passo. E agora tem algo importante aqui. O eremita também fala sobre saudade, sobre memórias que voltam, sobre pensamentos que insistem em aparecer, especificamente à noite, quando tudo fica mais silencioso e você fica sozinho nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, com a cabeça no travesseiro. E você tem pensado em alguém, né, Câncer? Você tem revisitado conversas antigas, mensagens guardadas, momentos que ficaram marcados? Essa carta diz que sim. Você está num momento de solidão escolhida, mas isso não significa que você não sinta falta. Não significa que tu não te importe. Tu te importa, e muito. Mas você também está aprendendo a se respeitar, a não se impor onde você não se sente seguro. Isso é, meu bem, isso é uma sabedoria emocional, sabe? Aprender a se respeitar. E o eremita te convida a honrar esse momento, a não ter pressa, a entender que você precisa voltar. Você não precisa voltar correndo para ninguém, só porque tu tá sentindo saudade. Você pode sentir saudade e ainda assim escolher ficar onde você está, até que as coisas façam mais sentido. Em alguns casos, essa carta também mostra que a outra pessoa está passando por esse mesmo movimento. Ela também está em recolhimento, ela também está refletindo. E talvez seja por isso que você sente que ela está distante. Mas ao mesmo tempo tu percebe que ela ainda está pensando em você. Porque quando alguém se recolhe, Câncer, não significa que esqueceu, sabe? Pode significar justamente o contrário, que está processando sentimentos profundos demais para serem falados agora. Então, o eremita te traz isso, o respeito pelo teu momento. Agora a gente vai ver os sentimentos da outra pessoa, a lua. O eremita falou de você, do teu momento, do teu sentimento atual. E a lua tá falando do sentimento dessa pessoa que tu tá pensando. E olha que carta intensa. Que carta cheia de camadas emocionais. A lua fala de sentimentos confusos, não resolvidos, profundos. Fala de algo que não é claro, nem para a própria pessoa. Ela sente, mas ela não sabe nomear. Ela pensa em você, mas tem medo do que isso significa. Ela quer se aproximar, mas algo está segurando ela. Para a parte de vocês, Câncer, essa pessoa está lidando com medos internos, medo de se entregar e se machucar, medo de não ser o suficiente, medo que as coisas não deem certo, medo de perder você de vez tentando algo de errado. A lua também fala sobre ilusões e verdades misturadas. Às vezes essa pessoa pode ter criado uma narrativa na cabeça dela sobre vocês dois. Ela pode estar idealizando você, colocando você em um lugar muito alto. Ou então está se convencendo de que é melhor ficar longe para não complicar as coisas. Mas sabe o que a lua também revela? Que os sentimentos são genuínos. Eles são reais. Eles existem.
estão um pouco bagunçados, um pouco nebulosos. Mas quando a gente olha para a lua cheia refletida na água, a gente não sabe exatamente onde termina o reflexo e começa a realidade. Pois é. Essa pessoa pensa em você mais do que você imagina, Câncer. Ela pode não demonstrar claramente. Ela pode estar em silêncio, mas internamente você ocupa um espaço grande na mente e no coração dela. Em alguns casos, essa carta também mostra que essa pessoa está pensando por um momento emocional difícil. Ela está passando por um momento difícil na vida dela. E talvez ela esteja meio confusa, ela talvez não esteja conseguindo lidar com as questões pessoais, com dores antigas, com padrões que ela mesma está tentando entender. E aí ela se fecha e ela não consegue se abrir completamente. É uma luta interna muito grande. E não é sobre você, entende? Não é que você não seja importante. É que ela está atravessando águas emocionais turvas e precisa encontrar clareza primeiro. A lua te convida a ter compaixão. Compaixão por ela, mas principalmente compaixão por você mesma, ou por você mesmo. Pode ficar esperando alguém encontrar clareza, porque é muito doloroso tu ficar aguardando essa pessoa se achar. E tu merece relações que te nutrem, não que te deixem eterno, talvez. O tarô orienta, não determina, mas ele te convida a olhar para isso com honestidade. Você quer continuar esperando ou você prefere seguir sua própria jornada e deixar que, se for para ser, será? As coisas se alinham naturalmente no tempo certo. Então você tem que refletir sobre isso. Se vale a pena esperar ou deixa o tempo levar. É isso que você vai ter que pensar. Vamos para a próxima carta. O 5 de copas. E essa carta, ela tá mostrando que tá impedindo a aproximação maior. Ela fala da mágoa, da tristeza. Ela fala de algo que aconteceu e que deixou marcas. O 5 de copas mostra uma pessoa olhando para 3 copas tombadas. E esses copos ou taças derramadas no chão. E ela tá focada na perda, no que deu errado. Mas logo atrás dela tem 2 copas ainda de pé. Então nós temos 3 caídas e 2 de pé. Tem algo que ainda pode ser aproveitado, que ainda pode ser reconstruído. Só que ela não tá olhando para isso. Ela não tá olhando o copo metade cheio, ela tá olhando o copo metade vazio, ela tá olhando porque perdeu. E isso é muito complicado, porque para parte de vocês mostra que existe uma dor antiga entre vocês. Talvez algo que tenha sido dito, algo que tenha sido feito. Talvez vocês tenham se magoado mutualmente, mesmo que sem intenção. E essa mágoa criou uma barreira. Em alguns casos, essa mágoa pode ser mais dela do que sua. Ela pode estar guardando uma tristeza que você nem sabe que existe. Ou então ela pode achar que você está magoado com ela e por esse motivo ela escolhe ficar longe. Porque ela nunca está olhando para o lado bom, ela está sempre pensando nisso, no que perdeu, no que deu errado. Ou, por outro lado, pode estar mostrando que a dor é tua, que é tu que está segurando essa dor. É você que está olhando para o lado que não deu certo e tendo dificuldade de ver ainda o que ainda é possível. O 5 de copas não é uma carta de impossibilidade, mas é uma carta que pede processamento, principalmente o emocional. Pede que as mágoas sejam
reconhecidas, sentidas e quando for possível, conversadas. Porque enquanto ninguém se volta para olhar para as duas copas que ainda estão de pé, enquanto ninguém tenta entender o que ainda pode ser construído, as coisas ficam paradas nesse lugar de melancolia. Essa leitura ela pode tocar em pontos sensíveis e eu entendo se você está sentindo um aperto no peito agora. Respira. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa correr atrás de ninguém para consertar nada. Mas talvez seja um convite para você olhar dentro de si. Existe algo que você precisa soltar. Existe algo que você precisa perdoar em você e na outra pessoa. O perdão, Câncer, não é sobre esquecer. É sobre libertar o peso. É sobre não deixar que o passado continue ocupando um espaço emocional no teu presente. Você precisa olhar e esse rosto tem que virar para o outro lado. Mas para isso tu tem que perdoar, tanto a ti quanto a teu parceiro. A última carta dessa leitura, a estrela. Essa carta fala sobre a cura, sobre a esperança, sobre o poder fugir daqui para frente, tudo que vai surgir daqui para frente. E a estrela. E olha que alívio, Câncer, que alívio essa carta traz. A estrela é a carta da renovação emocional. Ela vem depois da tempestade, depois do caos, depois da dor. E aquela luz suave que aparece no céu quando tudo parecia escuro demais. Essa carta traz uma mensagem muito clara, a esperança. A mensagem é essa, a esperança. Há possibilidade de cura, há possibilidade de recomeço, seja com essa pessoa, seja com você mesmo. A estrela não promete que tudo vai voltar a ser como era, ela promete algo melhor, que você pode se reconstruir de um jeito mais verdadeiro, mais leve, mais alinhado com quem você realmente é. Se essa pessoa voltar, será de uma forma diferente. Será com mais consciência, com mais clareza, com mais intenção genuína. Não será mais aquela relação confusa, cheia de idas e vindas. Será algo que nutre vocês dois. E se ela não voltar, a estrela te lembra que você ainda vai se curar. Que você ainda assim vai encontrar paz. Você ainda assim vai abrir espaço para algo novo, algo que te valorize de verdade. Essa carta também fala sobre fé no processo, sobre confiar que as coisas acontecem no tempo certo. Mesmo quando a gente não entende, ela fala sobre acreditar que você merece um amor verdadeiro, não migalhas emocionais. A estrela mostra você voltando a brilhar, Câncer. Voltando a se sentir vivo, esperançoso, aberto à vida, voltando a confiar, não de forma ingênua, mas de forma madura, sabendo que você está mais forte agora, que o processo te tornou mais forte, mais maduro. Em alguns casos, essa carta também sugere que a pessoa pode dar sinais em breve. Pode ser uma mensagem, pode ser uma aproximação inesperada, pode ser um gesto que mostre que ela ainda está pensando em você, que ela ainda se importa. Mas independente disso, a mensagem principal da estrela é: cuida de você, nutre a tua própria luz. Não espera que alguém venha te salvar emocionalmente. Você já tem tudo. O que você precisa dentro de você. Tudo que tu precisa para nutrir a tua luz está dentro de você. Usa apenas o que fizer sentido no seu momento, mas saiba que essa carta é um sopro de esperança, gentil, não ilusão. É um lembrete que você não está sozinho nessa jornada, mas quando parece que está. Ai, canceriano, canceriana querida, eu sei que essa leitura pode ter mexido com você. Eu sei que ela vai te dar coisas a pensar durante esse dia. Eu sei que talvez você esteja sentindo um misto de emoções.
esperança, tristeza, saudade, alívio, tudo junto e misturado. E tá tudo bem. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa tomar nenhuma decisão urgente. Você simplesmente precisa sentir. O que eu quero que tu leve dessa leitura não é a resposta definitiva sobre o que vai acontecer com essa pessoa. O tarô não funciona assim. Ele não determina, ele ilumina. Ele te ajuda a ver com mais clareza o que já está acontecendo emocionalmente. E o que está acontecendo é o seguinte: você está num processo de cura. Tu está aprendendo a te respeitar mais. Você está entendendo que amor verdadeiro não te deixa confuso, ansioso, inseguro. Essa pessoa pensa em você? Sim. Ela sente a tua falta? Parece que sim. Mas ela está pronta para te oferecer o que tu merece? Isso só o tempo e a atitude dela que vão mostrar. Enquanto isso, Câncer, eu te convido a voltar para sua própria vida. Voltar para você. Voltar para o que te faz bem, para os seus sonhos, para os seus projetos, para as pessoas que estão presentes e disponíveis emocionalmente. Porque sabe o que acontece quando você volta para você? Quando você para de esperar e começa a viver, você se torna magnético de um jeito completamente diferente. Você atrai o que é verdadeiro. Você se abre para relações saudáveis, sejam elas com essa pessoa, se ela se transformar e se alinhar, ou com alguém novo que esteja preparado para te amar do jeito que você merece. Você merece clareza, Câncer. Você merece presença. Você merece alguém que não tenha medo de te escolher. E enquanto isso não vem, você merece se escolher todos os dias. Se você está sentindo que esse vídeo conversou com o teu coração, saiba que isso não é coincidência. O universo, a espiritualidade, como você quiser chamar, te guiou até aqui para te lembrar que você é amado, que você é importante e que você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui também, não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que te acompanha, que te escuta e que te acolhe. Muito obrigado, Câncer, muito obrigado por ter passado esse tempo comigo. Muito obrigado por ter confiado nas cartas, por ter se permitido sentir, por ter estado aqui de coração aberto. Vamos respirar, expirar, e você vai ficar bem, você vai se curar, você vai se encontrar no teu lugar de paz, seja com essa pessoa ou consigo mesmo. Mas eu preciso que tu confie no processo, confie no tempo, confie no teu coração. E é isso, essa leitura com toda essa energia chegou ao final. Um beijo enorme com todo o carinho do mundo. E até a próxima leitura. Beijo.